paz do Senhor Jesus, amados irmãos e irmãs, a todos que um dia ouviu falar de Jesus Cristo, que quer compreender alguma coisa da parte de Deus, né? Nós estamos num tempo meio difícil, né? Tem uma pandemia em todo o mundo e houve rumores, né? Se é o fim, se não é o fim. Nós queremos falar da palavra de Deus, irmãos, porque a palavra de Deus é o único lugar que a pessoa realmente pode obter respostas. Glória a Deus. Nós sabemos que o Senhor Jesus ele veio há cerca de mais de 2000 anos atrás e ele morreu e ressuscitou para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, irmãos. E como nós tínhamos feito um vídeo passado referente ao tempo do fim, né? Nós queremos continuar novamente em Mateus 24, onde fala onde os apóstolos, né, os discípulos do Senhor Jesus fizeram a pergunta, como a gente já tinha feito no vídeo anterior, e sobre o tempo do fim e sobre a volta do Senhor Jesus. Como ele mesmo disse que ia ao Pai preparar um lugar para levar a igreja dele para ele mesmo, né? Ou seja, ele vai voltar. Então nós vamos falar alguma coisa referente a isso, irmãos. O tempo do fim e a volta do Senhor Jesus. E espero que os irmãos tenham interesse de ler a palavra de Deus. Pega a Bíblia, já falei. Porque nós estamos num tempo que cada vez mais aproxima daquilo que está escrito, né? E nós queremos que os irmãos vejam através da palavra algo que talvez não é muito falado por aí, coisas importantes, talvez sinais importantes, que diz que a vinda do Cristo está próxima, cada vez mais próxima. Já se passaram 2000 anos, então imagina nos tempos de hoje, será que está próximo? Meu irmão, está muito próximo, mas antes que ele venha, vai ter que acontecer primeiro os sinais que ele mesmo disse que ia acontecer. Ele não vem antes disso, irmãos, não vem. O Senhor Jesus só vai vir quando os sinais que ele mesmo decretou através da palavra dele, através dos profetas, que nós vamos ler aqui, o próprio Senhor Jesus disse a respeito disso, falou do profeta Daniel, vocês vão ver aqui, acompanhar na palavra, que os sinais, os tempos determinados, eles já estão revelados. Como a palavra própria diz, o dia, a hora ninguém sabe, mas os tempos determinados já estão revelados. Só falta o Senhor, Deus Todo-Poderoso, liberar esse tempo. E nós sabemos que pela grande misericórdia dele, ele não libera esse tempo por causa que há ainda muitas pessoas que têm que conhecer Jesus Cristo. Amém? Nós vamos começar com Mateus 24, eu vou ler aqui rapidamente, para a gente relembrar o assunto que nós levantamos no vídeo passado. Nós vamos falar agora sobre a grande tribulação. O Senhor Jesus está falando aqui, não tem momento nenhum que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, a qual parece que a maioria dos irmãos está com isso firmado na mente, que a igreja não vai passar por tempo de aflição. A palavra de Deus diz ao contrário, irmãos. Então o que é melhor? Se preparar para esse tempo e quando esse tempo vier não pegar as pessoas de surpresa, irmãos. Nós vamos ler aqui, eu vou ler dar uma reflexão rapidinha, Mateus 24, versículo 6, e vou ler até o versículo 14, o Edivan vai ler do versículo 15 em diante, a gente vai comentando, vai falando aqui. Amém? Então vamos lá, Mateus 24, versículo 6. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Lembra que os apóstolos perguntaram para o Senhor: Senhor, quando vai ser o fim, né, dos tempos e o sinal da tua vinda? O Senhor Jesus vai começar a falar agora, irmãos. Ele fala que vai ter guerra, rumores de guerra, aconteceu, né? Muitas guerras, coisas terríveis aconteceu. Mas o Senhor diz que não é o fim.
algo importante, irmãos, aconteceu no ano 1948. Talvez as pessoas nem imaginam quão importante foi essa data. Muitas das profecias que Deus determinou para o tempo do fim está relacionada a Israel. Israel não é um Estado independente, mas no ano 1948 Israel se tornou um Estado independente. Nós vamos estar lendo os profetas, uma outra oportunidade, vai falar muito sobre o mal que veio sobre Israel. E esse mal ele vai vir sobre Israel e toda a terra. E isso vai gerar a grande tribulação. Vamos lá. Versículo 7. Portanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Detalhe, irmãos, muita gente está falando que isso aconteceu, está acontecendo, tem o Covid aí, isso é verdade, muitas pessoas estão morrendo. Também houve a gripe espanhola que em 1918 até 1920 matou mais de 50 milhões de pessoas, irmãos. Foi uma coisa terrível naquele tempo. Já aconteceu. Portanto, isso aqui que o Senhor Jesus está falando é uma coisa nova. Por que coisa nova? Olha o que diz o versículo 8. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. O que é o princípio das dores? Logo após o Senhor Jesus vai revelar coisas que é referente à grande tribulação, ou seja, é o princípio da grande tribulação. Não é a grande tribulação, mas quando se levantar nação contra nação, reino contra reino, e de uma forma geral tiver fome, peste e terremoto em vários lugares, é o princípio das dores. Não é assim, de 50 anos acontece uma coisa, mais 50 anos acontece outra. Não. Nesse tempo vai acontecer tudo isso num contexto geral. Vamos lá. O que vai acontecer depois do princípio das dores? Versículo 8. Versículo 9 agora. Então vos hão de entregar para seres atormentados. Quem? Os discípulos, irmãos. Aqueles que se diz ser cristão da igreja. Que está lutando para que as pessoas venham conhecer Jesus. Porque nós sabemos que tem pessoas que não faz isso. Traz as pessoas para desejos próprios, né, de interesse. Mas os servos de Cristo, que tem muitos por aí, irmão, estão querendo trazer pessoas para conhecer Jesus, para que as pessoas sejam salvas. Amém? Então vamos lá, versículo 9. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e vos matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Isso é o princípio das dores, irmão. Aqui no Brasil também. Se a pessoa tiver o nome do Senhor Jesus Cristo, vai ser odiado. Quem diz? Não é o Eduardo. É a palavra de Deus. Aqui, ó. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Hoje não acontece isso aí. Não é o tempo do fim. Porém, está muito perto, irmãos. Versículo 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados. Por quê? Vai ser um tempo difícil, né? Se a pessoa vai ser odiada, muitos vão se escandalizar, porque as pessoas praticamente, até no meio evangélico, meio cristão, né? Praticamente estão aliados com o mundo. O Senhor Jesus disse, não se conformeis com esse mundo, mas procurai renovar a vossa mente. Romanos 12. Vamos lá. Versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas, irmãos. Enganarão a muitos. Hoje em dia nós sabemos que as pessoas, cada um escolhe o seu pastor, o seu nome é ministro, é missionário, o profeta, é apóstolo. Hoje tem um monte de nome. Mas o único nome que salva é o nome do Senhor Jesus. Se qualquer um desses nomes que eu citei te levar a Jesus Cristo, falar para você de Jesus Cristo, esse é o servo do Senhor. Mas se alguém quiser engrandecer a si mesmo, irmão, esse é o falso profeta. Todos os servos de Cristo têm que levar a pessoa até Cristo, mostrar Cristo e mostrar a palavra dele, que fala muito sobre arrependimento, né? Esse é o servo de Cristo. O Senhor está alertando que nos últimos tempos
Nos princípios da dores vai surgir muitos falsos profetas, irmãos. Para quê? Vai falar para as pessoas que não é paz, é tranquilidade, é o tempo da bênção, o tempo disso. O tempo do fim é o tempo de angústia. Nós vamos ver logo mais. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, ou seja, a maldade, o amor de muitos esfriará. Versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Versículo 14, irmãos. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Olha o detalhe que o Senhor Jesus, irmãos, está dizendo. E este evangelho, que este evangelho, o que ele está falando? Os apóstolos pediram o sinal da vinda dele e do fim dos tempos, né? E o Senhor Jesus está falando, e ele acabou de dizer, e este evangelho vai ser pregado a todas as nações como testemunho. Não vai ser outro, senão esse que vai ser pregado no tempo do fim. Sobre a volta do Senhor Jesus. E sobre também a grande tribulação. E quem vai ser o autor que vai fazer a grande tribulação? Agora na próxima leitura, o Divan vai estar lendo, já vai dar o Senhor Jesus vai dar um indicador do que seria a grande tribulação e quem vai ser o personagem que vai fazer esse tempo, né, de grande aflição. Amém? Vai lá, Edvan. Então, irmãos, Mateus 24, versículo 15. A grande tribulação. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, que ele entenda. Já estávamos falando do princípio das dores, que é a metade do ano onde está o testemunho desse evangelho do reino, só que agora vai vir aquele que vai derrubar o evangelho. Ele vai cessar a pregação, a palavra de Deus, onde a grande tribulação vai iniciar em Israel. Inicia em Israel, onde ele vai se sentar no lugar santo. E ele vai começar a desolação a partir de Israel, onde vai espalhar sobre todas as nações. Mas o início da grande tribulação vai ser em Israel. Versículo 16. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Versículo 17. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Versículo 18. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Versículo 19. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Um ponto de atenção que o Senhor está dando. Versículo 20. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Por que este alerta, irmãos? Porque a origem judaica, onde o povo judeu lá, eles têm o costume de guardar o sábado, assim como está escrito na palavra, mas nós já sabemos que o sábado do Senhor também é espiritual. Mas eles vão ser pegos de surpresa, por isso que o Senhor pediu para que orasse, para que não seja no sábado, porque o Senhor sabe o momento certo. E essa atenção toda é em Jerusalém, em Israel. Mas agora eu vou ler o versículo 21, o Eduardo vai dar uma outra atenção. A grande tribulação, ó. Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Eu vou ler o versículo 22 e Eduardo vai dar uma reflexão forte. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Entendi, irmãos. Irmãos, por que a gente teve o interesse de gravar vídeo, né, de falar da palavra de Deus? Porque o próprio Senhor, através do Espírito dele, falou para a gente pregar sobre a volta dele. Nós estamos com, vamos lá, a autoridade do próprio Deus para falar desse tempo, ou seja, desse momento que está para chegar, que é o fim. E olha o que fala no versículo 21 e no 22 que o Edivan leu. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Ou seja, o que está para vir não aconteceu ainda.
E já nós sabemos que aconteceu guerras terríveis. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. As guerras passadas foram guerras terríveis. Se a pessoa for lá no Google e puxar, vai ver que foram guerras terríveis. Porém, essa tal grande tribulação que o Senhor Jesus disse vai ser algo que nunca houve, vai ser algo pior. E engraçado que até aqui o Senhor disse que não vai arrebatar ninguém. Ainda não veio. Não veio, ainda o Senhor não veio. Não vai arrebatar e a pessoa vai descartar isso aqui. Não descarte, irmãos. Ó, o 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Ou seja, vai ser um tempo tão terrível que o Senhor Jesus disse que nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos vai ter que ser abreviado. Aí sim, o Senhor vai ter que vir salvar os escolhidos, que é os que perseveraram até o fim, né? Sim. Senão, não ia sobrar nenhum carne, todo mundo ia morrer. Mas é claro que a palavra de Deus tem que se cumprir e Ele vai salvar uma multidão de pessoas, como está escrito no livro de Apocalipse, né? Se eu não me engano é capítulo 5 ou é 6, onde o apóstolo João viu através do livro de Apocalipse uma grande multidão salva. Amém, irmãos? Porém, o Senhor Jesus está falando de um grande tempo de aflição. E como é que a igreja está preparada? Só pensar na parábola 10, visto que um dia nós vamos falar sobre esse tema. Que tem os prudentes, as virgens prudentes e as virgens sensatas. O Senhor Jesus está classificando que entre a igreja tem prudente e sensato, irmãos. Né? E o Senhor Jesus está falando que é o tempo do fim. Você tem uma ideia que a igreja vai passar por esse tempo de aflição e os irmãos não estão preparados, talvez nem por culpa deles. Esse tipo de assunto era para ser pregado em todas as igrejas, era para ter murais escritos sobre isso. Prepara para a volta do Senhor Jesus Cristo, porque antes da volta do Senhor Jesus Cristo vai ter um tempo de aflição, não é mesmo? Sim. Continua a leitura aí, vamos lá. Só também dando uma Sim. atenção e se a igreja estivesse se preparando para isso, como é prudência, nenhum sinal de engano te enganaria. Verdade. E qualquer sinal que não pertencesse ao tempo do fim, vocês não estariam assustados. Sim. Então quer dizer que isso é falta de preparo. Então, se falta, você tem que se preparar e buscar da parte de Deus. Quer ver um detalhe interessante? Os apóstolos pregando o evangelho e sendo perseguido de risco de morte, gera uma certa aflição naquele tempo, né? E eles pregavam o evangelho e as pessoas recebiam. Nós sabemos que teve o tempo de Nero, que pegava os cristãos e lançava na arena para os leões comer. Era criança, era mulher, era jovem, era velho. Entende, irmãos? Aí nós estamos nesse tempo aqui, né? Nós vamos falar também sobre o apóstolo Paulo, da falsa paz que o apóstolo Paulo falou. Sim. E vamos lá, nós estamos vivendo esse momento de distração, uma distração horrível, onde as pessoas praticamente esqueceram do Senhor Jesus. Esqueceu que ele vai voltar, irmãos. Porém, a volta dele vai trazer o quê? Né? E as pessoas não estão preocupadas com isso. Não estou nem falando, você vê que a gente nem falou de Covid, é um pequeno sinal, não pode ser descartado. Pessoas estão morrendo, será que as pessoas estão se arrependendo? Né? Muitas pessoas estão com o coração aflito porque estão perdendo parentes, né? E se vê que as pessoas estão mais interessadas em valores, em dinheiro, e tantas pessoas talvez precisando de um alimento e ninguém pensa nisso. Né? Então vamos lá, continua com a palavra. Dando continuidade, né? E como o Senhor estava alertando desde o início, a gente estamos falando o caminho da prudência, mas tem o caminho da sensatez. Nós vamos ler aqui no versículo 23 e diante. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui, ou ali, não lhes dei crédito. Versículo 24. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que
se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então, só um detalhe. Se possível for, enganaria até os escolhidos. Até os escolhidos. O falso profeta, os falsos Cristo, operando sinais prodígios de mentira, né? Grandes sinais prodígio. Irmãos, e cadê o arrebatamento? Não teve ainda. Ainda não tem. E se os irmãos estiverem desapercebidos, vai ser enganado pelo falso profeta e pelos falsos Cristo. Por que falso Cristo? Porque vai ser um tempo de angústia, tempo de aflição, e o Senhor não vem ainda. Então vai aparecer o povo do anticristo, até mesmo o falso profeta, nós sabemos que essas coisas vão aparecer, e eles vão vir com permissão de Deus. Nós vamos ler sobre isso. Sim. Tessalonicenses 2, capítulo 2, fala muito sobre isso. Então nós vamos ler essas coisas, irmãos, e tá tudo guardadinho na palavra de Deus, porém não é mencionado. Às vezes a gente fica frustrado, irmãos, porque nós se empenhamos a ler a palavra de Deus, tanta revelação, tanta coisa maravilhosa. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela é rica em entendimento, né? O Senhor Jesus está revelando coisas que não veio ainda, né? E assim, e as pessoas parece que ainda não estão querendo que o Senhor Jesus volte, né? O risco desses falsos profetas, né? O risco dessas coisas acontecer de engano, nós já vemos por agora, né? Sim. Porque as pessoas não estão estruturadas para a volta do Senhor Jesus. Muitas das pessoas acham que vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Mas como vai acontecer isso? Né? Acredito eu que essa grande tribulação vem para provar o coração verdadeiramente dos servos de Cristo. Daniel capítulo 12 fala que muitos serão provados, purificados, embranquecidos. É da grande tribulação. Grande tribulação. Né? Então vamos lá, vamos continuar a leitura. Dando continuidade, assim como o Eduardo disse. E uma atenção, versículo 25. Eis que eu vos tenho predito. O Senhor está te dando uma atenção, irmãos. Dá uma pincelada. Por isso que se não pregam, atenção. E se pregam e estão dando esquecimento, atenção também. Porque isso é o caminho da prudência. Versículo 26. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Por causa que o Senhor está dando uma atenção para a volta dele. Está tudo escrito. Versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Detalhe. Quando a pessoa tem a oportunidade de ver o relâmpago, não é um espanto? Não é algo assim que o céu pode estar numa escuridão tremenda? Chama atenção. Que chama atenção? Chama atenção. O que a palavra está dizendo? Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra, você se revela até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Nos próximos versículos vai mostrar como é que vai ser a vinda do Filho do Homem. Vai ser com poder e grande glória, irmão. Vai ser algo notável. Acredito eu que vai ser um tempo de trevas, um tempo sombrio. Mas a aparição do Filho do Homem, ou seja, de Jesus Cristo no céu, vai clarear o céu do mundo inteiro. É o poder de Deus. Esse é o sinal do relâmpago. E as pessoas acham que aqui acontece o arrebatamento. O Senhor Jesus vai vir igual o relâmpago, vai arrebatar a igreja e os outros vão ficar na grande tribulação. Isso é hipocrisia, irmãos. A palavra de Deus não diz isso. Mas é isso, irmãos. Entende? A palavra de Deus é muito séria. O Senhor Jesus, ele sofreu naquela cruz. Claro, ressuscitou para que a gente tenha oportunidade. Então, não pode falar da palavra de Deus de qualquer jeito. Tem que ensinar, né, as pessoas em tudo que está escrito. Talvez porque a pessoa não vai gostar, não vai falar disso. Não, pelo contrário. Tem que falar, a pessoa tem que entender tudo que está escrito na palavra de Deus. Não só o que as pessoas querem escutar, não.
As pessoas têm que compreender o que Cristo quer passar na palavra dele. Nós vamos encerrar, irmãos, esse vídeo por aqui. Nós vamos falar da volta do Senhor Jesus. Ainda hoje nós vamos gravar, também na mesma roupa aqui, não vou trocar não. Vamos gravar o próximo vídeo já. Para não ficar grande, vamos encerrar por aqui. Mas, irmão, dá um like, compartilha esse vídeo, né? Se inscreva no canal. Nós precisamos que as pessoas recebam essa mensagem, porque fica a tese, fica a pergunta: nossa, a igreja vai ser arrebatada, o Senhor Jesus está vindo, nossa, está esquisito o tempo, o que será que vai acontecer, irmãos? A palavra de Deus vai responder tudo. E a pessoa compartilhando o vídeo ainda está contribuindo a divulgar a palavra de Deus, porque o nosso foco é a palavra de Deus. E que os irmãos compreendam ela, né? Porque, irmãos, essa é a vontade do Senhor Jesus. Então, nós como servos de Cristo, fazer com que todos os irmãos acordem, né? Juntamente com a palavra. Não quer dizer que a gente esteja acima de alguém, não. Pelo contrário, nós talvez seja o menor dos menores, porque é isso que o servo de Cristo é. Que ele cresça, né? Sempre. E que as nossas ações sejam para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fique toda a paz do Senhor Jesus. Compartilhe aí, irmãos. E se prepare para o próximo vídeo. Vamos fechar esse assunto em parte, porque tem muito assunto, irmãos. Da vinda do Senhor Jesus do fim dos tempos. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus.